Olá, boa noite. Bem-vindos ao primeiro webinar da Câmara de Mediação e Arbitragem Especializada, a CAMES. E nós iniciamos o nosso ciclo de webinar do ano, falando de um tema que é o tema do momento, um tema pujante, que é a inteligência artificial, ChatGPT e a pacificação de conflito nas relações de consumo. Esse mês é o mês em que se comemora o Dia do Consumidor foi no dia 15 de março, então nós aproveitamos para falar de inteligência artificial, do ChatGPT e como essas ferramentas elas podem ser utilizadas para a resolução de conflitos quando nós estamos frente às relações de consumo. Então, antes de nós iniciarmos o nosso webinar e eu apresentar os nossos palestrantes, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Ronaldo Guimarães Galo, eu sou o diretor da Escola CAMES. Gostaria também de fazer um esclarecimento, que é a substituição da nossa palestrante, a Maria Antonieta Prado, pela Karina Volpato, que eu logo mais irei apresentar. A Maria Antonieta ela não pôde se juntar a nós, porque, infelizmente, ela teve um problema de saúde sério com um dos seus familiares. Graças a Deus, tudo sendo muito bem encaminhado, mas, infelizmente, ela não estava em condições de deixar o ambiente familiar para uma discussão do grau e nível técnico que nós vamos enveredar aqui nesse webinar. Eu também preciso de ter feito os esclarecimentos, fazer alguns esclarecimentos. O primeiro deles ao nosso CEO, o Carlos Alberto Vilela, pela confiança de me passar o bastão da Escola GAMES, para nós prosseguirmos com nossos ciclos acadêmicos, envolvendo as mais diversas temáticas das relações sociais, contrapostas às formas de resolução de conflito fora do Poder Judiciário. Eu também gostaria de agradecer a nossa ex-diretora da Escola CAMES, Ana Paula de Rafré, uma parceira de tantos projetos e que fez um trabalho tão bonito no ano passado e no ano retrasado. Obrigado de coração, Ana. Também gostaria de agradecer a nossa coordenadora acadêmica, a Evelyn Barreto, o nosso coordenador de projetos, Fernando Checaira, e a equipe da Escola CAMES, que é formada pela Gabi Portoloso, a Bruna Martins e a Bruna Dutra, pessoas sem as quais esse webinar não estaria acontecendo. Então, pessoal da Escola CAMES, meu muito obrigado. E agora sim, eu passo a apresentação dos nossos painelistas, começando pelo Juliano Maranhão, que é professor e docente da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, tem atuação em pesquisa concentrada em teoria do direito e inteligência artificial, concluiu seu doutorado na Faculdade de Direito também da Universidade de São Paulo, atualmente é pesquisador da Fundação Alexander von Humboldt, na Alemanha, do Centro de Inteligência Artificial da Universidade de São Paulo, membro do comitê diretor da International Association on Artificial Intelligence and Law, da qual recebeu o prêmio Dorn Berman, e International Conference on Deontologic Logic and Normative System, DION. Foi o fundador e atualmente o presidente do Logarithm, é um site que eu aconselho todos os interessados em tecnologia passem a acompanhar. Associação Sem Fins Lucrativos em Pesquisa em Inteligência Artificial e Direito. É diretor do Instituto Legal Grounds de Pesquisa em Direito, coordenador e editor da Revista Brasileira de Filosofia. Diego Campos, cofundador e CPO da Reclame Aqui, com mais de 30 milhões de consumidores e 550 mil marcas cadastradas, é a maior plataforma referência em reputação e confiança nas relações de consumo do mundo. No Reclame Aqui, ele comanda, motiva e inspira times compostos por engenheiros, product managers, product owners, product designers e analistas de QA a trabalharem juntos, fazendo o que gostam num ambiente que valoriza as pessoas, entregando trabalhos de alta qualidade em forma de software. É formado em Ciência da Computação na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, em Gestão na FGV e a ESP, Escola de Administração de Empresas de São Paulo. E a nossa querida Karina Volpato, como já anunciei, não com menos maestria, substitui a Maria Antonieta Prado, é advogada, árbitra, mediadora extrajudicial e judicial pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, procuradora legislativa municipal, sócia fundadora da CAMES Goiás, administradora ODR da plataforma Legal, mediação digital, pós-graduada em Direito Civil e Processo Civil pela Universidade de Campo Mendes, pós-graduada em mediação de conflitos e arbitragens pela Unileia,
foi membro das comissões de mediação e de arbitragem da OAB Goiás, é membro do Fórum Permanente de Valorização da Mediação e da Arbitragem do Estado de Goiás, membro do Conselho Deliberativo da CAMES Brasil, 2018 a 2022, co-coordenadora do Núcleo Nacional Especializado de Mediação na CAMES Brasil, membro de grupos de trabalho e desenvolvimento e implementação de ferramentas ODR pela CAMES, também pela CAMES Brasil. Eu gostaria de destacar que esse webinar, que trata dessa temática envolvendo relações de consumo, ele advém de um núcleo especializado da CAMES, voltado exatamente para as relações consumeristas. A CAMES tem outros núcleos especializados que debatem outras temáticas que interessam à nossa sociedade, sempre essa temática trazendo expertise da matéria e envolvendo a resolução de conflitos fora do Poder Judiciário. Para quem se interessar por saber quais são as outras temáticas, basta entrar no site www.camesbrasil.com.br e acessar a aba Núcleos, e acessando a aba Escola Eventos, ou www.camesbrasil.com.br/eventos, vai encontrar todo o nosso calendário do ano, com as datas dos nossos núcleos, quais as temáticas e a data dos nossos seminários. Ok, feita as apresentações e os avisos, nós gostaria agora de adentrar ao tema do nosso painel, que normalmente é a inteligência artificial, ChatGPT e a resolução de conflito nas demandas consumeristas. E eu gostaria de começar esse bate-papo com o Juliano. Juliano, me parece que quando nós estamos frente ao que eu vou chamar aqui de inteligência artificial, especificamente a plataforma do momento, que é o ChatGPT, inteligência artificial que nos chega de forma disruptiva e bem interessante, trazendo uma incerteza de como nós vamos evoluir no que diz respeito a esse tipo de inovação, me parece que não é errado concluir que esse tipo de inteligência ele pode conduzir aquele que as usa na tomada de decisão com relação ao produto que ela gera. Não me parece também desarrazoado dizer que esse tipo de algoritmo ele pode gerar uma espécie de manipulação irracional do consumidor. Esses dois pontos, essa manipulação barra a possibilidade de influenciar na tomada de decisão, geram a necessidade de que esse tipo de ferramenta traga consigo a transparência necessária para que não passemos a trilhar esses dois caminhos que eu acabei de mencionar, que aí não são obstáculos. Então, assim, você poderia falar um pouquinho para a gente do que a gente pode esperar ou deveria esperar no que diz respeito à transparência face a essas inovações? Ronaldo, primeiro gostaria de agradecer o convite para participar desse debate aqui na CAMES. Acho que as câmaras de mediação online, elas têm um potencial enorme para emprego de ferramentas de inteligência artificial, então é muito propício que esse tema seja debatido com relação não só aos usuários, mas com relação à potencialidade que essas ferramentas podem trazer em benefício àqueles que se utilizam dessa forma de resolução de conflitos. É um grande prazer estar aqui. Com relação à inteligência artificial, acho que você tocou no ChatGPT. O chat ele tem trazido uma percepção muito concreta da inteligência artificial, não só porque ele tem se tornado muito popular, é uma ferramenta extraordinária, uma obra extraordinária de engenharia, né? Apesar da metodologia já existir há algum tempo, realmente é impressionante o chat, e tem gerado uma percepção muito clara, né, de todos sobre o potencial da inteligência artificial, mas também dos riscos, né? Mas é importante lembrar também que a inteligência artificial já está entre nós há um bom tempo, muito embora não se apresente como tal, né? O ChatGPT, a OpenAI, ela já se apresenta como uma empresa de
de inteligência artificial, suas ferramentas são apresentadas como inteligência artificial, mas, por exemplo, os mecanismos de busca, o Google, por exemplo, usa intensivamente inteligência artificial. E a propaganda em diversas redes sociais, ou no próprio YouTube, ou no Google, elas se valem de sistemas de inteligência artificial que operam coletando dados, muitas vezes dados pessoais sobre hábitos de navegação, né, dos consumidores, e direcionam conteúdo a todos esses usuários de uma forma micro segmentada. Né? Então, isso já significa o emprego de inteligência artificial. Nem sempre isso está muito claro para todos os usuários, muito embora as empresas tragam isso nos termos de uso, mas isso nem sempre é muito claro. Né? Então, a inteligência artificial já está aí há um bom tempo, com uma série de benefícios, mas também com os riscos. Em relação aos consumidores, você tocou bem nesse ponto, que, de fato, existe uma preocupação com o uso de inteligência artificial para direcionamento de conteúdo em relação ao consumidor, pelo fato de que os algoritmos, eles detectam padrões de comportamento que nem sempre, ou muitas vezes, não são racionais. Né? Então, não é uma forma de comunicação com o consumidor que está no campo da racionalidade. É uma forma de captura de padrões de comportamento que identifica, muitas vezes, o engajamento por entretenimento e por impulsos, por desejos que podem ser detectados de diferentes formas. E existe uma preocupação se esse direcionamento vai de conteúdo ou de ofertas nos momentos em que o consumidor está mais vulnerável, se isso não seria, de alguma forma, ou não traria alguma forma de manipulação da vontade do consumidor, levando ao impulso de consumo. Essa é uma preocupação importante, que tem outros lados, né? Por exemplo, no campo das eleições, o direcionamento de conteúdo que gera engajamento acaba polarizando as discussões. Então, existe uma distorção que aparece na comunicação social, né? Por meio da forma pela qual os algoritmos funcionam. Né? Essa é uma preocupação. Por outro lado, existe, como você bem tocou, a preocupação em relação à transparência. Né? A transparência das organizações que empregam inteligência artificial perante os consumidores sobre, primeiro, o fato de que ele está lidando ou não com uma inteligência artificial na tomada de decisões. Né? Então, para um caso claro e já muito presente em relações de consumo, por exemplo, com seguros ou com sistema bancário, a concessão de empréstimos é baseada em sistemas de scoring de crédito, de riscos de adimplemento. Né? Também a delimitação de prêmios de seguro ou valor de seguro também utiliza ferramentas de inteligência artificial. Então, o quão claro isso está para o consumidor é uma questão relevante. Né? Não só em relação ao fato de que a IA é utilizada nessa interação, mas também em relação ao modelo, quais dados são utilizados, qual o modelo de decisão, quais são os critérios relevantes para a tomada de decisão numa concessão de empréstimo ou na definição de precificação do seguro. Esses são elementos que precisam estar claros na relação de consumo, por exemplo, para que o consumidor possa questionar ou reagir adequadamente a uma decisão que lhe nega uma concessão de empréstimo. Né? Então, as ferramentas de inteligência artificial trazem benefícios enormes, todos os sistemas de busca, eles são fundamentais hoje para se selecionar informação. O humano é incapaz de selecionar informação hoje com a quantidade de dados e informações que existe na internet. Você precisa de inteligência artificial para direcionar conteúdo, mas existem os riscos.
perante o consumidor, acho que um dos principais é a transparência, né, quanto ao uso de ar, quanto aos critérios usados em decisões tomadas por inteligência artificial que o impactem, né? E, por outro lado, também, como eu disse, não o direcionamento de ofertas e de produtos para consumo, o cuidado quanto à possibilidade de manipulação dos desejos do consumidor. E eu já vou pegar esse gancho, então, Diego, e vou passar a bola para você, porque, como o Juliano bem explicou, quando a gente tem assim, uma quantidade gigante de dados, esses dados eles têm que ser absorvidos pelo algoritmo, gerar um produto para a gente, né? O dado esparso não adianta nada para a gente. E agora o ChatGPT, ou esse algoritmo do ChatGPT, levou essa possibilidade da gente consumir esses dados para um outro patamar. E como que a gente deve esperar, na sua percepção, lembrando, né, o Diego é cofundador do Reclame Aqui, que por si é uma ferramenta, foi uma ferramenta disruptiva no que diz respeito ao que ela se propõe, benchmark no mundo inteiro. E como que você está vendo essas inovações, tendo visto a sua experiência, ou que vocês já vivenciam no cotidiano, na experiência do consumidor? Legal, obrigado. Primeiro, obrigado pelo convite, Ronaldo, de estar aqui hoje com vocês. É muito legal poder participar de um webinar para tratar esse tema. É um tema que eu gosto, é um tema com o qual eu convivo há algum tempo. A gente estava até conversando um pouco antes que essa concepção do ChatGPT e o boom que ele causou, o movimento que ele causou no mercado de startups, de inovação, de empresas que constroem produtos digitais para consumidores, para usuários, ele foi gigantesco. Assim. Acho que do dia para a noite, a gente teve que criar umas 37 mil salas de guerra para tratar o tema, para falar o que a gente poderia explorar, o que a gente poderia testar, o que a gente poderia trazer de novidade para os produtos que a gente constrói, para a gente não perder o bonde, sabe? Eu acho que o primeiro impacto que o anúncio, que a chegada do ChatGPT trouxe foi mais ou menos nesse nível, assim. E eu acho que isso aconteceu muito porque, como o Juliano falou, inteligência artificial não é um tema novo. Eu tive uma matéria de inteligência artificial em 2003, quando eu estava cursando ciência da computação na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. Tudo bem, já se falava de redes neurais, mas do ponto de vista acadêmico, muito incipiente ainda. A gente falava ainda de modelos de árvore de decisão, que era um pouco do que a gente estudava. E então é um tema que ele existe aí há muitos anos. Só comigo estudando e participando disso há 20. Eu estou olhando isso. E parece que a gente saiu das trevas para a luz, do dia para a noite, assim, com o ChatGPT, com as APIs da OpenAI. Isso aconteceu porque eu acho que, embora inteligência artificial esteja no nosso dia a dia e a gente utilize isso quase todo dia, eu acho que todo mundo aqui utiliza Google, e a coisa que todo mundo mais faz no Google é fazer muitas buscas por dia. E todo mundo se depara com autocomplete, que o Google vai te sugerindo à medida que você vai digitando. Aquilo é um modelo generativo de inteligência artificial, onde o Google consegue sugerir a próxima, ou provavelmente o que você está procurando, baseado em tudo que ele recebe. Então, por mais que a gente esteja olhando para isso o tempo todo e sendo impactado o tempo todo, o que eu acho que aconteceu com o ChatGPT e com o modelo de negócio da OpenAI é que isso se tornou factível de ser utilizado por outras empresas. Coisa que não era tão claro assim. A gente tem inúmeros desafios no Reclame Aqui que a gente tenta resolvê-los com inteligência artificial há muitos anos. Um desafio clássico é classificação de reclamação, que é basicamente baseado no conteúdo da reclamação, dizer sobre o que é aquela reclamação, para a gente categorizar, para a gente clusterizar isso em rankings, para a gente conseguir dar mais informação para o nosso usuário, para a imprensa, enfim, para que a gente consiga, baseado no conteúdo, saber do que uma reclamação fala. E
isso é uma atividade que hoje é feita pelo nosso usuário. Ele seleciona, ele categoriza para a gente, que traz uma experiência que não é tão boa, ou seja, você imputa mais uma fricção para o teu usuário na hora que ele está registrando uma reclamação, e os resultados muitas vezes não são tão bons, porque às vezes o usuário não está tão interessado em preencher aquilo. A gente tá preocupado com aquilo, porque para a gente é importante, mas para o usuário não é. E ao longo dos últimos 6 anos, a gente testou inúmeras abordagens para resolver esse desafio. E a gente falhou miseravelmente em todas elas, seja com recurso interno, cientistas trabalhando aqui para a gente desenvolver algoritmos e modelos, fosse com parceiros, a gente já procurou apoio na academia, com instituições acadêmicas que desenvolvem pesquisa nessas áreas, a gente já tentou com solução de mercado, de Big Tech, para tentar ajudar a gente, e sempre o desafio é muito complexo. O Reclame Aqui, ele trata de todos os segmentos de mercado, de todo tipo de problema, o escopo é muito vasto, a gente não vai conseguir, a gente precisa primeiro de um linguista aqui para ajudar a gente a construir determinadas coisas, e a gente nunca conseguiu evoluir de forma eficiente nisso. E no primeiro teste que a gente fez, a partir do momento que a gente criou uma conta corporativa na OpenAI e começou a testar o modelo, a gente ficou impactado com os resultados. Assim, coisas que obviamente, que a gente está fazendo testes ainda, a gente está tentando entender qual que é o custo disso, como que isso escala, se isso fica de pé ou não, a gente consegue utilizar isso, a gente vai utilizar isso para demandas mais internas e operacionais, a gente vai oferecer isso em features que vão se traduzir para o nosso usuário em algum momento, ele vai interagir com isso. A gente está nesse momento de descoberta, acho que a gente está com cautela, a gente sabe das possibilidades, mas de todos os riscos envolvidos em modelos como esse. E o que a gente acaba... a gente está muito entusiasmado, porque muitas coisas que a gente sempre quis fazer e que tecnicamente a gente não conseguia evoluir, a gente está vendo um horizonte. Assim, um dos grandes desejos do Maurício, fundador do Reclame Aqui, meu sócio, que infelizmente não está mais aqui conosco, era a gente um dia conseguir chegar na experiência de captar uma reclamação por voz e depois transformar isso em texto e publicar ela no site. E a gente testou muitos modelos, inclusive outras APIs aí de Speak to Text para ajudar a gente nessas iniciativas, e os resultados não eram bons. A gente começou a ensaiar alguma coisa aqui, a gente já viu que os resultados são bem diferentes dos que a gente já tinha conseguido. Então, a gente começa a ver possibilidades da gente incrementar a experiência de uso do nosso produto para o nosso usuário e fazer coisas que antes pareciam, até fevereiro, pareciam impossíveis. Então, o que é mais claro é que essas coisas vinham acontecendo. Não foi do dia para a noite. A OpenAI não desenvolveu isso no ano passado. A pesquisa vem evoluindo há muito tempo, os resultados vêm melhorando há muito tempo. Daqui 5 anos vai estar muito melhor do que está hoje, daqui 10 anos vai estar muito melhor do que daqui 5 anos. Então, o que eu acho que aconteceu é que, inclusive, o mercado das Big Techs, que basicamente são as empresas, a OpenAI tem investimento da Microsoft, que é uma das Big Techs, assim, é muito difícil você desenvolver pesquisa nessa área e trazer produtos para serem utilizados em escala que não estejam ancorados com o investimento de uma Big Tech. Eu acho que até elas estão assustadas com o que está sendo possível agora, que talvez eles estivessem segurando, porque eles não sabem o impacto que isso vai causar nos próprios modelos de negócio que eles possuem. O Google lançou a dele agora, ontem, começando com teste nos Estados Unidos e no Reino Unido. Eles não desenvolveram de fevereiro para cá, de novembro para cá, quando a OpenAI anunciou o ChatGPT. Aquilo já estava lá, mas talvez eles estivessem segurando, porque, sei lá, eles não sabem o impacto que isso pode causar no próprio modelo de publicidade que eles possuem, ou no próprio modelo de como isso vai incrementar os resultados de busca, o novo nível de experiência que a gente vai ter na hora que a gente fizer um search no Google. Então, o que eu vejo assim, para esse mercado de tecnologia e das empresas que criam produtos para os usuários, que queriam resolver problemas, é que a gente vai viver um 2023 muito diferente do que foi o nosso 2022. Eu acho que
está todo mundo se movimentando, primeiro para começar a entender isso, tentando, inclusive, ver se, do ponto de vista de custo, isso é viável nesse momento. Mas se não for viável nesse momento, eu tenho certeza que no futuro vai ser viável. Então, é uma questão de tempo para as coisas ganharem escala, o custo diminuir. Mas o que também, do mesmo jeito que a gente fica entusiasmado com as possibilidades que a gente pode ter, a gente também fica um pouco receoso dos riscos que vêm atrás de tudo isso. Alguns o Juliano já colocou aqui. A gente tem outras coisas envolvendo esse tipo de coisa, sei lá, direitos autorais, privacidade. Hoje, com coisas que não são necessariamente utilizando o poder da IA, a gente já nota que não há uma transparência, pegando o gancho da transparência que o Juliano falou, nas relações de consumo. A gente vê muita reclamação no Reclame Aqui para instituições bancárias, de pessoas reclamando porque elas não sabem porque o crédito dela não foi concedido, por que ela não tem limite no cartão de crédito. As instituições não abrem isso, embora me parece que juridicamente, aí vocês são mais especialistas do que eu, elas deveriam ter um nível de transparência um pouco maior para isso. A gente sabe que a gente tem uma lei de proteção de dados que já está vigente no Brasil, que ainda não está sendo muito seguida pela maior parte das companhias. A gente sabe que tem muita decisão baseada em dado pessoal que é tomada, que não é transparente ao usuário, e ele não fica sabendo como que isso acontece. Então, assim, do mesmo jeito que a gente vê inúmeras possibilidades, os riscos e os problemas vêm acompanhando do lado. O que eu acho que a gente precisa é que também a sociedade olhe para esses riscos também, e que os governos e que as outras entidades que protegem as sociedades nesse sentido, as instituições, também olhem para isso, porque deixar esse impacto da IA sem um cercadinho, talvez, seja algo bem complexo e que gere resultados aí que não sejam muito positivos para a sociedade. Então, do mesmo jeito que hoje a gente está vendo o uso que gera um impacto com o uso do ChatGPT, que foi treinado e que teve uma certa acurácia com o dado do treinamento, se você pegar um modelo potente desse, poderoso desse, e treinar com desinformação, você vai gerar um impacto de desinformação semelhante também, com o mesmo nível de impacto, o que pode afetar eleições, o que pode afetar governo, enfim. A gente vive num país que passou por isso recentemente, a gente sabe a luta que é conter e combater fake news, então, assim, tudo isso está no Prisma, tá? Então, do mesmo jeito que a gente tem inúmeras possibilidades, a gente também tem diversos desafios que acompanham junto. Tá, desafios, complexidade que ele trouxe, quando não postos de forma clara, eles acabam redundando numa relação conflituosa. Karina, eu queria que você falasse um pouquinho, para resolver conflito, né? Nós estamos utilizando bem softwares de inteligência artificial, ou estamos, eu sei que a Camis tem 3, mas, no geral, a gente não observa esse tipo de software sendo utilizado para a relação de consumo. Então, que pé que nós estamos com essas inovações e a utilização dessas inovações para resolver conflitos, especificamente, se possível, voltado para as relações de consumo? Boa noite, pessoal. Boa noite, professor Juliano, Diego, Ronaldo, todo mundo que está nos escutando. Primeiro, dizer que é uma grande responsabilidade, né? Fazer a substituição da Antonieta aqui. Provavelmente com ela seria melhor, mas vamos lá. A gente trabalha muito junto com isso. E, bom, Ronaldo, na Camis a gente tem trabalhado para desenvolver essas soluções tecnológicas, né? Para auxiliar mesmo no tratamento dos conflitos ou até para criar um espaço onde esse conflito possa ser tratado diretamente ali naquele espaço tecnológico, né? A empresa é uma câmara de mediação e arbitragem, e ela já nasceu fazendo tudo sem papel, então a gente, desde o começo, a Camis vem com essa preocupação, através do seu sistema Pacto, que é o local que faz a organização, a tramitação de todos os seus procedimentos, muito antes da gente falar em alguma coisa voltada para esse público, né, de direito de consumidor, né? E diante dessa vocação, então, da Camis, a gente não tinha nem como fazer nada diferente, né? A gente acabou assistindo a Camis investir nessas formas novas de resolução de conflitos, né? E pensar nessa ampliação da utilização da tecnologia
acabou sendo inevitável, né? Com esse DNA já marcando a Camis aí como uma empresa totalmente voltada para o digital, para o virtual. Aí começou a pensar, e se esse conflito fosse resolvido todinho no ambiente virtual, né? Essa demanda social, ela existe, não existe, né? Qual área seria uma área boa para a gente fazer a aplicação dessa ferramenta, né? E quais seriam os nossos parceiros que a gente poderia buscar para nos auxiliar nisso? Então, a nossa solução criada dentro da Camis, né, de ODR, Online Dispute Resolution, significa utilização de tecnologia de comunicação de ponta no auxílio para prevenir, para fazer a gestão, para fazer a resolução desse conflito. A gente começou a tirar isso do papel. E nesse contexto foi nascendo a ideia do Legal. Foi o nosso primeiro produto voltado para solucionar esses conflitos da área de consumo. E foi desenvolvido em parceria com o Reclame Aqui, né, que trouxe para a gente essa experiência enorme e a compreensão dos anseios ali do comportamento mesmo dos consumidores brasileiros. Então, isso ajudou demais a customizar o produto para tornar esse produto adequado para o destinatário, né, para aquele público final. Então, atualmente, o Legal, ele tem um módulo de mediações que acontecem no formato assíncrono, e já está em funcionamento. O módulo de arbitragem está sendo desenvolvido, até ali o meio desse ano ainda ele vai ser lançado para o público, e até o final deste ano de 2023 ainda a gente chega com o módulo de negociação. Então o Legal vai se tornar uma ferramenta, uma plataforma completa para tratar de conflitos, né, de forma totalmente digital. E para desenvolver essa plataforma, a Camis trouxe um motor bem forte, bem poderoso, que é o Modria, da americana Tyler Technology. O Modria vai permitir a implementação das soluções de resolução de conflitos. Ele tem uma escadinha, ele vai fazendo por módulos. Então, primeiro ele trabalha com o diagnóstico, que vai corrigir assimetrias de informações ali entre as partes. Depois ele não deu certo, ele passa para negociação, que vai ser incentivada por dados que são extraídos da própria interação das pessoas com aquele sistema, em outros casos anteriores que foram lançados na plataforma, né? Então, isso ajuda na tomada de decisão das pessoas envolvidas nesse conflito. E, se for necessário, ali não deu certo na negociação direta entre as partes, ainda existe a possibilidade de contar com a ajuda de um neutro, né, através da mediação. Aí vai existir uma interação do mediador, que é um mediador humano, não vamos trabalhar com máquina nesse sentido, e a gente acompanha o resultado até eventual realização de acordo, faz uma avaliação, né? E, por fim, não deu certo, não deu acordo, aí a gente parte para a heterocomposição através da arbitragem, que a gente vai solucionar o conflito através de um especialista na matéria mesmo, né, daquele conflito. Essa plataforma, ela nasceu basicamente junto com a popularização da internet como um espaço apropriado para consumo, né? A intenção era garantir a economia, então a economia não só de dinheiro, mas também de tempo e da própria relação entre as empresas e os seus consumidores, né? E tinha que fazer isso tudo com escala, porque ali pelos meados dos anos 90, né, a gente imagina lá o eBay, ele estava se popularizando ali como um mercadinho aberto, onde todo mundo pode oferecer e comprar qualquer coisa. Então, os consumidores estavam aderindo a essa novidade, né, de comprar coisas pela internet, e chegaram milhões de problemas, mas assim, não é força de expressão, milhões mesmo. O eBay tinha 40 milhões de conflitos estocados ali para conseguir resolver. E isso, obviamente, estava impactando no negócio, né? Porque, imagina, a gente está comprando na internet, você compra sem ver com quem você está negociando, né? Então, a questão da confiança, da imagem que as empresas têm perante o seu público, né, é uma questão essencial em qualquer ambiente de compra e venda virtual, né? Está sempre na base da relação de consumo, a questão da confiança, né? Principalmente no ambiente de virtual, né? Então, será que o produto vai ser entregue? Isso é comum as pessoas perguntarem, né? Será que o produto vai chegar, o produto certo? Será que vai ser da qualidade que corresponda ali à descrição daquele produto, né? Se uma empresa perde a confiança do seu público, né? Ela perde o público, ela perde o seu consumidor. Se ela está nesse ambiente de internet, né? Então, o que o eBay fez? Ele implementou a ODR dele, passou
a gerenciar, ele tinha 40 milhões de processos estocados, aguardando decisão. Então, ele passou a gerenciar 60 milhões de casos por ano através da sua plataforma. E 90% desses casos, eles eram resolvidos por acordo antes de chegar numa intervenção humana por meio da mediação. Era resolvido na fase de negociação mesmo. Então, de onde que vinha toda essa eficiência, né? Porque essa plataforma, ela combina elementos de várias ciências, ela usa princípios do direito, da economia, da psicologia, e tudo isso faz de uma forma que a interação das pessoas com a máquina aconteça de maneira bem intuitiva e usando a tecnologia de comunicação, né? Então, o caso do eBay foi um sucesso, a solução criada continuou sendo aprimorada, testada, são 30 anos já, né, de experiência aí pelo mundo, e a título assim, de curiosidade, o modelo ele funciona em 36 tribunais nos Estados Unidos, então a gente tem tribunais na Califórnia, no Novo México, em Nevada, Ohio, Colômbia, no Texas, e além disso são 15 mil municípios espalhados pelos Estados Unidos, e também funciona em outros países, né? No Canadá, no Caribe, na Austrália e também no Brasil, agora com o Legal, né? A solução era boa, né? Mas como o produto consegue atender as pessoas, né? De culturas tão diferentes. A plataforma, ela consegue se adaptar às várias realidades porque ela é muito customizável, né? Adaptação de fluxos, da apresentação da plataforma, o layout, a linguagem utilizada, vai tudo de acordo com o objetivo dos desenvolvedores, o público para quem ela está se direcionando, né? Então, o Legal, ele resultou dessa tecnologia já comprovada, já sabidamente eficiente, amplamente testada, né, no exterior, e já está adaptada às necessidades da cultura brasileira. Então, nessa mesma linha do Legal, o Legal ele é um produto da iniciativa privada, né? A gente também tem atendido na Camis o setor público e tem sido cada vez mais procurado, principalmente pelos PROCONs, né? Para implementar suas próprias ferramentas de solução online. O PROCON do Rio Grande do Sul foi o pioneiro. Ele passou a oferecer para a população a oportunidade de solicitar a sua reclamação totalmente online, entrar em negociação direta totalmente online, e a empresa respondendo, né, pode fazer um acordo ali mesmo, e lá no caso do PROCON do Rio Grande do Sul, 88% dos casos são resolvidos nessa esfera da negociação direta, quer dizer, muito próximo ali daquele dado americano, né, que a gente tem, e principalmente se a gente considerar que o PROCON Rio Grande do Sul foi lançado no ano passado, então ainda teve aquele primeiro momento ali em que a ferramenta ainda não pegou, né, de vez, e já são 88% dos casos. Então, para chegar nos 90% mesmo, que é o dado geral lá do eBay, não vai custar nada, né, se já não ultrapassar também. Então, qualquer das partes, elas ainda podem solicitar ajuda de um mediador, né, se não chegar em acordo. O PROCON trouxe essa facilidade para beneficiar o consumidor, claro, para beneficiar as empresas também, e elas estão respondendo, elas estão vindo com força para a utilização da ferramenta, são 93% dos casos respondidos pelas empresas, tá? E essas iniciativas, elas acabam aumentando significativamente o acesso do consumidor aos órgãos de controle, né? Então, é uma forma muito ampla, é sustentável, não tem necessidade de deslocamento, não tem despesa para as partes, não precisa dedicar aquele tempo para ficar esperando o atendimento, né? E eu vou trazer alguns dados aqui para a gente, vou colar, para ver se a gente ilustra aqui melhor. Desde a implantação do PROCON no Rio Grande do Sul, 90% dos casos iniciados chegaram por meio digital. Ou seja, o PROCON não tirou o seu atendimento presencial e, mesmo assim, 90% do seu volume de atendimento passou a ser canalizado para o ambiente virtual, né? O presencial continua, mas agora respondendo a 10% das demandas do órgão, né? Isso representou uma economia de tempo também de atendimento do PROCON. Por quê? O PROCON só trata matérias que são de sua competência fixada em lei. Então, quando isso acontece, o servidor ele tinha antigamente, antes da plataforma digital, que atender essa população. E o volume de matérias que são levadas, reclamações levadas ao PROCON, que não são de sua competência, é absurdo, são 70% dos casos que chegam no PROCON.
Então, antes tinha que dedicar aquele tempo para separar o joio do trigo ali, né, e falar, ó, 70% dessas reclamações, gente, desculpa, não podemos. Isso levava 10 dias para ser feito pelo PROCON, e agora leva 2. Então, a gente está economizando no tempo também, mais uma vez atingindo ali um objetivo, né, da UDR. Então, com relação ao tempo que as pessoas precisam para conseguir ser atendidas efetivamente, melhorou também bastante. Com isso, o que o PROCON faz? Ajusta seu espaço físico, né? Não vai precisar mais de ter grandes estruturas, pode ajustar também a quantidade de servidores ali colocados para atendimento ao público, né? E a taxa de cumprimento dos acordos, né? Também é muito elevada. No nosso caso aqui, que a gente observou no PROCON, é superior a 98%. Então, a gente tem um cumprimento voluntário muito expressivo, né, como forma de reafirmar para a gente que esses métodos adequados, eles atingem o objetivo de uma verdadeira pacificação social, né? Isso sim é uma pacificação social. Vai gerando ali uma espiral do bem, né? Vai influenciando positivamente e realmente pacificando as relações de consumo e o que é importante, vai perpetuando essas relações de consumo, que é o que interessa no fim do dia ali para as empresas e também para os clientes consumidores. Essa iniciativa que você está falando do PROCON, na verdade, é a implementação da plataforma Modria customizada para o uso do PROCON, e aí com todos esses benefícios que você já mencionou. Eu vou direcionar rapidamente para aproveitar que a presença do Juliano ainda. O Juliano, ele já havia nos avisado, a gente já tinha conversado, eu tenho um compromisso, ele precisa sair impreterivelmente às 8 horas. É o final do nosso webinar, a gente deve estourar um pouquinho, mas vamos aproveitar esses 13 minutinhos ainda com o Juliano. E depois, Juliano, você fica à vontade, por favor, depois de responder o questionamento que eu vou te interessar, para já se desconectar com a gente aí, para você poder cumprir o compromisso subsequente aí das 20 horas. Juliano, o que eu gostaria de saber sua opinião é que, como é unânime aqui a perspectiva dessas inovações e dos benefícios que elas podem trazer, mas uma preocupação que eu mesmo acompanhei, acredito, as primeiras vezes, acompanhando lá o logaritmo, é com relação à possibilidade do algoritmo que faz essa leitura massiva de dados contar com viés, o que significa dizer que qualquer produto que ele gerar será enviesado. Essa é uma preocupação que nós devemos ficar atentos para esse tipo de inovação, né? E eu digo assim, qual que é a diferença? A dinâmica e a grandiosidade da disrupção do ChatGPT. E eu tenho observado, né, eu tenho lido que o ChatGPT, o algoritmo do ChatGPT, ele vem sendo utilizado para canalizar para determinados nichos de conhecimento. Então, quando a gente utiliza esse algoritmo canalizando para um determinado nicho de conhecimento, eu posso inserir um viés que vai gerar esses produtos enviesados, ou o ChatGPT, de forma, ainda que involuntária, o Diego já disse, né, pode ter um input de uma informação equivocada, gerando um output também de uma informação equivocada, que não seria bem um viés, mas qual é a nossa preocupação com relação a essa perspectiva do viés, Juliano? Do algoritmo. Está no mute, Juliano. Ok. Bom, o risco de viés ou discriminação é um dos temas centrais na análise de ética de IA e também das implicações jurídicas, né? O Diego colocou ali sobre o enforcement da NPD, que ainda não estaria efetivo. Na verdade, a NPD publicou recentemente apenas o seu guia, né, e a resolução sobre aplicação de sanções, enforcement de sanções. Então, agora as ferramentas, os instrumentos estão todos já na mesa para que as punições e o enforcement possam ocorrer de forma completa. Já havia, obviamente, processos em curso, mas agora a NPD tem os instrumentos que faltavam. E um dos elementos de aplicação é o artigo 20 da LGPD, também
corresponde ao artigo 22 da GDPR, que trata de decisões automatizadas. E ali você tem duas preocupações centrais. Uma, a explicação, claro, existe toda uma discussão de legislação da inteligência artificial, mas já existem algumas ferramentas na legislação de proteção de dados. Uma delas é essa, né? A obrigação de transparência quanto aos critérios na tomada de decisão perante aqueles que são afetados por uma decisão, e também a não discriminação, né? na construção dos perfis que vão ser utilizados como base para essa tomada de decisão, né? Com relação ao chat GPT, acho que a principal preocupação, como é um chat que fornece informações, a principal preocupação talvez seja o excesso de confiança do usuário nas respostas, né? A forma pela qual o GPT ele é desenhado, né, garante um resultado que é muito próximo daquilo que seria um discurso de um humano, mas não há necessariamente compromisso com a correção das informações que estão lá dentro. Esse disclaimer aparece. Por quê? Porque a ferramenta funciona calculando a probabilidade das palavras seguintes terem uma correlação suficiente com as palavras que vêm antes ou com o prompt, né? E, obviamente, na base de textos que foi treinado, houve uma curadoria, né? Até se você perguntar para o GPT, ele informa, né? Houve uma curadoria num treinamento prévio com relação a conteúdo que pudesse ser abusivo, né, ou discriminatório, mas a grande preocupação está no momento em que essas ferramentas, que são de IA generativa, que criam um novo conteúdo, e que muitas vezes estão descolados, né, do que é o real, né, passem a coletar informações e produzam um novo conteúdo a partir de buscas na internet, né? Então, o GPT ele foi pré-treinado num conjunto de documentos, ele não busca informações ou não oferece informações atualizadas, mas a Microsoft já está integrando o GPT no Bing, o Bard, que foi anunciado pelo Google, já vai estar integrado à ferramenta de busca, e aí a preocupação que surge é como vai ser feito o filtro e a curadoria do conteúdo que está nas redes em relação a elementos que sejam abusivos, discurso de ódio, desinformação e conteúdo que seja discriminatório, né? Esse controle vai ter que ser feito por sistemas de inteligência artificial. Essa curadoria não pode ser feita em tempo real ou online por humanos. Então, a gente vai precisar contar com sistemas de inteligência artificial para que esse controle possa ser feito para mitigar o risco, né? Então, o risco de discriminação está presente, mas nesse momento no GPT, como você tem a curadoria do conteúdo, de uma certa forma você tem ali algum controle. Pode acontecer, por exemplo, uma discriminação por associação depreciativa, né? Se você pedir para o GPT fazer um poema sobre homens brancos e depois um poema sobre homens negros, ali o poema dos brancos vai enaltecer alguns aspectos, o dos negros vai falar sobre a dor, o sofrimento. Isso pode ser visto talvez como associações depreciativas, né? Mas acho que o risco maior vai estar no momento em que essas ferramentas vão ser acopladas à busca de informações online que não tem curadoria e, portanto, vai ter que ser feita uma curadoria em tempo real com ferramentas de IA. Se a acurácia vai ser adequada ou não dessas ferramentas que vão filtrar o conteúdo é uma outra questão. Tudo isso vai ter que ser objeto de uma governança muito bem estruturada por parte das plataformas que oferecem esses serviços, né? E com relação também, que eu acho interessante eu tocar no assunto, foi colocado aqui, foi apresentada uma série de ferramentas e integrações, sistemas técnicos e tecnologia para plataformas de mediação de conflitos e de arbitragem.
ou de negociação automatizada, né, que podem filtrar, né, boa parte do conflito e não nem chegar aí para um debate propriamente. Existem diferentes ferramentas nesse sentido. Agora, quando você tem o consumidor numa plataforma, por exemplo, num consumidor.gov ou qualquer outra plataforma de negociação com o fornecedor do outro lado, você tem um problema de assimetria, né? O fornecedor provavelmente tem ao seu benefício uma série de ferramentas de inteligência artificial ou de jurimetria que mensuram o grau de risco que ele está exposto se aquela controvérsia for para os tribunais. Os consumidores não necessariamente, ou muito provavelmente, não contam com essa informação jurídica, né, às mãos. O ChatGPT pode ser usado para obter informação, mas o problema está no grau de confiança que o consumidor pode ter nas questões ou nas análises, questões mais complexas, há um risco de serem respondidas de modo equivocado, né? E seria importante estar do lado ali de um advogado. O que pode suprir isso são ferramentas específicas jurídicas que poderiam ser produzidas e direcionadas ao consumidor. A grande questão é que essa seria uma ferramenta que traria um benefício social, mas não necessariamente há interesse comercial em disponibilizá-las, né? Então, acho que aí seria importante, teria um papel de organizações da sociedade civil, de proteção ao consumidor, ou do próprio Estado, dos órgãos de defesa do consumidor, em disponibilizar ferramentas, porque cada vez mais as soluções de conflito vão migrar para plataformas online, né, porque o Poder Judiciário está realmente abarrotado, né, para a solução dessas controvérsias em tempo eficiente. Então, muito vai migrar para essas plataformas, o que é salutar, mas eu me preocupo um pouco com a simetria informacional, né, que vai ser potencializada com o uso de IA. As empresas fornecedoras vão ter amplo acesso, os consumidores não necessariamente, né? No Instituto Logarithm, a gente tem um projeto nesse sentido. O Instituto é uma associação sem fins lucrativos, o MOCIP, hoje, que é um projeto chamado AI COP, AI for Consumer Protection. A primeira ferramenta que nós estamos desenvolvendo, nós não somos uma law-tech, a gente desenvolve metodologias que sejam interessantes de pesquisa em IA aplicada ao direito, mas é uma ferramenta que detecta cláusulas abusivas ou potencialmente abusivas em termos de uso de plataformas ou em contratos de consumo, que é algo que o consumidor pode ter à mão numa negociação online, pelo menos para identificar se a discussão vai para uma determinada cláusula do contrato, se aquela cláusula é ou não potencialmente abusiva. É uma ferramenta desenvolvida especificamente com base em conhecimento jurídico, né? Ao passo que você pega uma ferramenta geral como o GPT, ele dá informação jurídica da mesma forma que dá informação sobre receita de bolo. Não é treinado especificamente, a chance de erro é bem maior, né? Então, eu acho importante que haja um esforço, talvez das próprias plataformas que queiram ganhar confiança. Foi colocado esse tema da confiança, né, dos usuários, do consumidor para as plataformas, e investir no sentido de disponibilizar também ferramentas de IA para apoio e suporte às tomadas de decisão dos consumidores no processo de negociação, né? O consumidor vai ficar mais à vontade se ele tiver mais acesso à informação. Então, acho que esse é um ponto que vale a pena. Nós, como organização sem fins lucrativos, pensamos nisso, mas no sentido de desenvolvimento de sistemas de IA para o bem, AI for good, né? Mas talvez isso case com interesses das plataformas em criar ambientes mais equilibrados na relação entre consumidores e fornecedores.
Juliano, obrigado. Me parece que a plataforma que a Karina mencionou, o Moldria lá, implementado no Procon, casa um pouquinho com isso, porque você tem o poder público disponibilizando a plataforma e tentando maximizar o atendimento, e aí tem uma curadoria do poder público no que diz respeito à transação que é feita entre o consumidor e as empresas que foram alvo lá da reclamação. Mas eu concordo com você. O legal, se eu não me engano, Karine, ele também tem uma perspectiva ali na fase de negociação, em que ele dá uma estatística da quantidade de acordos que foram realizados a respeito da mesma temática e qual o valor desses acordos, né, para entrar naquela fase de SOPA, né, do termo técnico para negociação. Mas eu concordo demais com o Juliano, né? A gente está pensando muito num software em que uma das partes que utiliza, por exemplo, que você mencionou, a jurimetria, ela vai ter uma distinção, um diferencial para entrar nessa mesa de negociação. Juliano, ó, 20 horas, eu agradeço demais a sua participação mais uma vez, você fica à vontade para se desconectar, e eu espero que a gente possa firmar outras parcerias, tê-lo em outros webinars e firmar parcerias com o Logoritmo para a gente continuar debatendo esse assunto e evoluindo com esse assunto. Mais uma vez, muito obrigado, viu, Juliano? Eu que agradeço novamente o convite, estou à disposição para outros webinars, também para cooperações. Aí acho que tem muito campo a explorar. Obrigado e um abraço a todos aqui, meus colegas de painel. Valeu, obrigado, Juliano. Diego, o Juliano já tinha comentado e você voltou ao assunto. Basicamente, vocês, de perspectiva diferente, mas nós estamos falando de mercado financeiro, e vocês trazendo a possibilidade da utilização de dados, e agora, para esse raciocínio, eu vou partir do pressuposto que esses dados eles chegaram às empresas que atuam nesse mercado específico, compliance com o que determina a LGPD. De qualquer forma, né, os algoritmos lá conseguem ler essas informações e geram apontamentos para essas empresas que podem oferecer produtos mais customizados, vamos dizer assim, para o consumidor. Mas o que eu pelo menos, né, não tinha detectado, é a possibilidade desse tipo de inteligência artificial entender os nossos dados e fazer sugestões, tendo em vista a leitura dos nossos dados pessoais, de como caminhar nesse tipo de negociação, ou para entabular esse tipo de relação contratual. Essa inteligência artificial, especificamente, de novo, né, a inovação do momento, ChatGPT, ela pode implicar nessa possibilidade do ChatGPT, e aí no futuro próximo, né, na verdade, uma das Big Tech que você mencionou, já vem sinalizando com esse tipo de produto, em que vai ser viável a leitura dos meus dados pessoais para gerar produtos que me interessam. Então, a gente pode avançar para, além disso, especificamente essa Big Tech anuncia no que diz respeito a apresentações, no que diz respeito a videoconferências como essas, né? Você mesmo lembrou na nossa conversa antes da gente entrar aqui no nosso bate-papo ao vivo, da possibilidade dessa videoconferência ser degravada e depois da degravação ainda perguntar quais são os pontos relevantes dessa nossa 1 hora de discussão. Enfim, para além disso, você acredita que o uso da inteligência artificial para que eu tenha uma noção mais precisa dos meus próprios dados pode acontecer e me auxiliar para diminuir essa assimetria de informação que o Juliano mencionou, por exemplo, e firmar melhores contratos, gerando menos reclamações no próprio Reclame Aqui, por exemplo? Eu acho que tem um ponto, um aspecto nisso tudo, Ronaldo, que é esse uso de dados pessoais, ele não é necessariamente uma coisa nova e inteligência artificial é só mais um aspecto que a gente vai utilizar, é só mais um novo nível de tecnologia que vem para, de repente, utilizar isso e prover alguma coisa, e geralmente alguma coisa que seja de interesse da indústria e das empresas, de uma forma geral, né? Que é quem vai conseguir pagar para utilizar tecnologias dessa natureza. Eu acho que nesse aspecto, eu fico menos preocupado porque
a sociedade já andou um pouco nisso. Então, leis de privacidade estão pipocando em todos os lugares. Então, a gente tem a Europa como um lugar que andou mais rápido com isso, a Califórnia, o Brasil também já é uma referência em relação a isso. Então, eu acho que essa utilização de dado pessoal, ela tende a ser mais controlada, embora os consumidores, os usuários, nós, a gente esteja bem pouco preocupado com a forma, porque a forma como a gente hoje estabelece nossa relação com os serviços dessas grandes corporações, em prol de alguma coisa que ela vai nos prestar, a gente dá tudo quase que de forma sem pensar muito em privacidade. Eu acho que, geralmente, quando a gente acaba tendo um problema ou algum desconforto, aí a gente começa a criticar a forma como isso é feito. Mas hoje, o brasileiro, em especial, ele se preocupa muito pouco com privacidade. O brasileiro usa muita rede social, o brasileiro publica muita coisa na web, enfim. Eu acho que a gente já tem um comportamento que permite ou que propicia que dados pessoais sejam utilizados para construir ofertas melhores, serviços melhores ou coisas mais customizadas. Eu acho que o grande cerne disso é se a gente está confortável com isso e se a gente permitiu que aquilo fosse feito. E eu acho que isso é muito escondido. Eu acho que a obtenção do consentimento do consumidor, que eu acho que a base de tudo que a gente fala, quando a gente está falando de privacidade, que é a pessoa consentir com aquilo, ela é muito escondida hoje. Então, a gente vê práticas ainda que onde o consumidor não tem exatamente, não deu autorização expressa para que alguma informação dele seja utilizada, mesmo que seja supostamente para o seu próprio benefício. E quando isso é coletado, às vezes isso é coletado dentro de um daqueles termos de uso, aquela ficção jurídica que ninguém lê, que todo mundo clica lá, aceita e manda ver. Então, eu acho que isso é uma questão, independente de inteligência artificial. O que eu acho que a inteligência artificial vai trazer nesse aspecto é possibilidades que talvez antes não fossem tão claras assim. E aí eu acho que, enfim, a gente pode olhar o status quo hoje, mas eu acho que daqui 5 anos vai ser diferente, daqui 10 anos vai ser diferente. Eu acho que a gente tem aí muitas precauções, eu acho que a gente tem muitas preocupações para ter, mas eu acho que isso pode ser mal utilizado, sim, e principalmente se essa tecnologia estiver disponível e principalmente se o custo dela ao longo do tempo for caindo. Eu estou para te dizer que até para golpe isso vai ser utilizado. Tá? A gente está olhando muito para a utilização da inteligência artificial para fins nobres, para coisas que façam sentido para a sociedade, mas a gente sabe hoje que golpista, quadrilha, tem time de inovação, os caras produzem tecnologia lá dentro, tem programador, tem desenvolvedor, às vezes os caras têm meta, têm OKR, são mais organizados do que muita empresa. Então a gente sabe que isso vai ser utilizado para atividades que não são tão nobres assim, e acho também que a indústria, de uma maneira geral, às vezes vai cometer algum tipo de ilícito na utilização. Acho que isso vai acontecer, mas para mim isso é independente de inteligência artificial. No aspecto de como a gente pode propiciar mecanismos de confiança maiores para o consumidor, eu acho que o Reclame Aqui ele entra muito nesse aspecto. Então, o Reclame Aqui ele surge como uma plataforma para diminuir a simetria entre fornecedor e consumidor. A ideia, quando ela surge, lá em 2000, lá no começo dos anos 2000, era claro. Hoje, as nossas queixas e as nossas mazelas ficam enfurnadas numa central de atendimento. Então, ninguém sabe o que está acontecendo. Ninguém sabe o nível de problema com o produto de uma empresa. Só que se uma empresa quiser saber se o Diego é um bom pagador, ela tem um monte de birô para dar informação sobre o Diego, mas os consumidores não conseguem obter informação sobre empresas. Então, o Reclame Aqui ele surge assim, para diminuir essa simetria, e ao longo desses 22 anos aí que a gente está atuando, a nossa luta sempre foi para trazer ferramentas que possibilitassem que o consumidor resolvesse suas disputas fora do judiciário. Então, a gente é basicamente uma plataforma onde as partes negociam sem um mediador. Ou seja, não existe a figura do mediador, às vezes, para fazer duas partes conflitantes chegarem num acordo. Então,
E a nossa premissa e a nossa proposição de valor é fazer isso cada vez mais. Hoje, o Reclame Aqui, embora ele seja muito conhecido pela reclamação, a reclamação é uma grande fonte de informação. Então, 95% dos acessos do Reclame Aqui, do mais de 1 milhão de acessos que a gente tem por dia, são de pessoas que não reclamam. São de pessoas que vêm olhar um compilado de informações, que é a reputação que a gente atribui a uma empresa, e ler experiências de outros consumidores para tomar suas decisões. Então, essa já é um outro modelo no qual o Reclame Aqui atua. E aí a gente pretende, com o IAO e com outras tecnologias, às vezes facilitar a vida do consumidor, ou seja, oferecer mais informação. Pô, de repente ele não precisa ler 1000 reclamações de uma empresa para ele saber o que mais está pegando com aquela empresa. De repente, com o uso de uma tecnologia como o ChatGPT ou outras similares, a gente consiga dar um resumo para esse cara sobre os principais problemas de uma empresa. E que não sejam meramente tabulados, mas que consigam trazer, baseado no que está escrito e no que as pessoas escreveram, percepções que, às vezes, hoje elas teriam que ler muito conteúdo. E a gente sabe que as pessoas não têm tempo e também é complexo você ler tanto conteúdo e tomar decisão. Então, a gente está pensando em coisas desse tipo. O Juliano falou dessas iniciativas que eles estão tendo lá na organização. 6 anos atrás, a gente teve um projeto aqui que acabou não dando certo. Na época, acho que a gente não conseguiu desenvolver tecnologia para fazer isso, mas chamava Contract Translator, que era justamente você pegar um PDF de um contrato e a inteligência artificial fazer uma crítica em cima daquele contrato, para você que é uma pessoa leiga em direito. Então, isso são coisas que parecem muito mais próximas quando a gente olha para esses modelos que estão surgindo agora. Então, eu acho que aí o nosso papel e o papel de outras organizações e de outras companhias que existem é se utilizar disso para diminuir a simetria de informação do consumidor. Eu acho que a gente vai continuar fazendo isso, acho que outras empresas vão continuar fazendo isso. O nosso propósito para a sociedade é entregar um pouco mais de equilíbrio em relação de consumo. Quando a Karina fala, hoje a gente não está usando a gente vai utilizar um mediador humano, mas será que daqui 5 anos a gente não está falando de maturidade com abordagens de inteligência artificial, que talvez a gente consiga simular o raciocínio de um mediador? Embora, gente, aqui eu não esteja colocando nada, assim, eu não estou querendo entrar em polêmica nem nada, porque eu sei que o aspecto humano tem que ser considerado principalmente quando a gente está tentando chegar num acordo, que a gente não está falando necessariamente de tecnicismo. Às vezes a gente tem que levar aspectos emocionais, a gente tem que levar... Mas será que a gente, em algum momento, com a evolução, a gente não vai conseguir reproduzir isso em algum aspecto e a gente consiga dar mais escala? E a gente não consiga oferecer isso de uma forma onde, de repente, muito pouco vai sobrar para o judiciário, e o judiciário vai, de fato, se preocupar com aquilo que ele deveria se preocupar, e coisas mais banais, porque hoje parece que as empresas transformaram o judiciário no seu balcão de atendimento a cliente, porque quase tudo tem que ser resolvido lá, muita coisa não consegue ser resolvida por negociação. Então, assim, eu olho para isso como um mar de oportunidades e estou olhando inteligência artificial como um aspecto que chega para agregar nos produtos que a gente vai construir, entregar soluções melhores, experiências melhores para os nossos clientes, para os nossos usuários. Eu acho que é bem essa perspectiva mesmo. A inovação ela não pode ser algo que nos assuste, nos amedronte e nos paralise. Ao contrário, nós temos que compreender o que de melhor ela agrega e, com o que de melhor ela agrega, a gente continua desenvolvendo os nossos saberes. Mas, Karina, deixa eu te perguntar uma coisa. Você já deu uma explicação bem interessante sobre as perspectivas da utilização de ferramentas de inteligência artificial para a resolução de conflitos, mas a impressão que eu tenho é que no mundo cada vez mais digital, os conflitos ainda são resolvidos de forma cada vez mais analógica, ou mantém-se, né, o status quo do padrão analógico, o processo de papel, etc. Não passou da hora, e agora talvez essa provocação chamada ChatGPT, que desafia a todos nós, de nós partirmos
para utilizarmos, e numa perspectiva geral, né, aproveitando que você trouxe o PROCON, que é um órgão de regulação das relações consumeristas e do Estado, não passou do momento, eu vou pedir para você, vou te dar só 5 minutinhos, que a gente já estourou um pouquinho a nossa frase, mas já não passou do momento da gente passar a resolver com eficiência os nossos conflitos que nós geramos no mundo virtual, também no mundo virtual, ainda que com o uso de um mediador humano, como você chamou, né? Também não vou entrar na polêmica aí da reflexão que o Diego fez, mas não chegou a hora de nós digitalizarmos a solução de controvérsia? Com certeza, Ronaldo, porque imagina você que há pouco tempo atrás a gente fazia tudo sem celular, né? Nem tão pouco assim, mas enfim, era uma coisa que não existia. Hoje, quem se imagina sem o celular? Hoje, receber uma ligação telefônica é coisa reservada para as pessoas que têm muito prestígio nosso, não é isso? Tudo a gente resolve por mensagem de texto. Então, eu acho que vai se caminhando para isso. Uma coisa importante, até foi mencionado já, a Diego falou também, a gente acaba delegando tudo que é decisão importante a respeito da nossa vida para outras pessoas. Esse movimento também está em tempo de acontecer, as pessoas retomarem, né, a responsabilidade, retomarem o poder pelas suas próprias decisões. Então, para que eu vou delegar alguma decisão sobre a minha vida para uma terceira pessoa que, de repente, não conhece minha vida, não conhece minha realidade, e, assim, a gente sabe da realidade do judiciário, é muita coisa para resolver, é muita demanda diversa, e por mais que se especializem ali as varas para atendimento de alguma coisa, sempre tem um assunto e outro que não é de conhecimento profundo do julgador. Então, a gente tem que aprender, reaprender a conversar e a resolver os nossos próprios conflitos, né? E a ferramenta digital, nesse contexto todo, eu acho que é um futuro inevitável. É inevitável, tal qual a gente hoje não consegue mais se imaginar sem a utilização de um telefone celular ou sem um aplicativo de texto ali, de mensagem, dentro de um telefone celular, a gente também não vai conseguir imaginar como é que a gente resolvia problema antes de chegarem essas ferramentas que nos auxiliam hoje, e assim, a gente quer mesmo é que continuem auxiliando e cada vez mais, né? E eu espero que você esteja certo. Também acho que vai fazer um bem danado para a sociedade de uma forma geral. Pessoal, acabamos extrapolando um pouquinho do nosso tempo, e eu peço desculpa àqueles que nos acompanham, mas nós finalizamos o nosso primeiro webinar, cujo tema foi Inteligência Artificial, ChatGPT e a resolução de conflitos no que diz respeito às relações de consumo. E eu agradeço mais uma vez o Diego Campos pela participação e a Karina Volpato. Vocês contribuíram muito com um debate que me parece que é consideravelmente atual, e essa nossa discussão aqui, sem dúvida, ela vai dar contornos para que consigamos vislumbrar o que o futuro nos entregará com essas soluções disruptivas tais quais estão sendo apresentadas no momento. Então, mais uma vez, Diego, muito obrigado, Karina, muito obrigado, e muito obrigado àqueles que dedicaram o seu tempo para nos ouvir e refletir conosco sobre inteligência artificial e ChatGPT. Boa noite, pessoal. Obrigado. Boa noite. Tchau, tchau.